Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre a agenda do Congresso no retorno do recesso parlamentar. Eu converso agora com os deputados federais, Alexis Fontaine, do Novo, e Alexandre Padilha, do PT. E ambos aqui de São Paulo, do estado de São Paulo. Boa noite aos dois. Boa noite. Bom, amanhã retorno ao trabalho, a prioridade na agenda é reforma da Previdência. Eu queria saber a opinião dos dois em relação a isso, se há alguma possibilidade de alguma alteração, se vai com tranquilidade para o Senado, e são 8 sessões mesmo. Primeiro, deputado Alexis, por favor. Como nós não conseguimos atingir quórum ontem, né? Então nós vamos ter um problema para poder cumprir as 5 sessões de interstício entre as duas aprovações. Na sexta-feira, né? Pois era para ter retornado ao trabalho, quase ninguém apareceu. Mesmo na segunda, né? Também houve problemas. Então, agora nós vamos ter que fazer ou vai ser quebra de interstício, mas que não é uma saída muito boa, porque você começa a criar uma insegurança jurídica. Não sei, acho que o Maia deve fazer avançar para poder voltar ao segundo turno. Eu acho que esse vai ser um dos principais temas dessa semana. É importante que as pessoas saibam que no segundo turno, né, foi aprovado no primeiro turno, depois a comissão especial se reuniu, fechou o relatório após a aprovação no primeiro turno. No segundo turno tem vários destaques que podem ser apresentados. Por exemplo, eu vou defender alguns destaques no sentido, tem alguns pontos, né, que nos preocupam muito. Por exemplo, a garantia de que uma viúva, um viúvo tem a garantia de pelo menos receber no mínimo um salário mínimo como pensão de morte. Esse é um ponto que nós queremos voltar a discutir. Uma garantia maior em relação à proteção aos professores e às professoras, né? Tem um debate importante que é sobre as regras de transição, né? Como você garantir que as pessoas, né, quem já está no sistema, está próximo de se aposentar, faltando 6 meses, 2, 5 anos, né, que nessa regra de transição ela garanta que o cálculo do benefício seja feito a partir dos maiores valores que ela recebeu ao longo da vida, né? Então, são alguns pontos importantes que vão para o debate ainda no segundo turno na Câmara. Para mim não está claro ainda o quanto que os atores do governo têm maioria consolidada para votar nessa semana. Eu acho que o importante é colocar para debater, até para esclarecer. A população acho que vai entendendo também o que foi a proposta do governo, a proposta aprovada pela Câmara, depois que ela é votada, né? Eu vi muita gente, quando soube desses pontos, que não imaginava que a mudança da Previdência tinha esses pontos. Então, acho que vai ser importante para a população também acompanhar, todo mundo pode acompanhar. Amanhã deve ter sessão, na terça, na quarta. São muitos detalhes ainda. O Novo continua fechado com relação ao texto base ou está aberta a discussão de alguns pontos? Que nós temos que lembrar que agora as emendas são supressivas no máximo. Você não pode entrar com novos textos, você não pode fazer novas propostas. Então, com esse ponto de vista, nós temos alguns pontos que nós queremos entrar para poder dar maior ganho a essa reforma, porque ela foi desidratada. Então, a questão de transição é um dos pontos que nós vamos trabalhar. Existe uma discussão sobre a integralidade e a paridade para os policiais militares, que houve esse retorno. Eu não entendo por que essa categoria tem que ter esse tipo de benefício em relação a todas as outras categorias no Brasil. Então, a gente entende que a Previdência ela tem que ser o máximo possível igual para toda a população. De novo, eu sempre falo que todo mundo tem uma história difícil e triste para contar quando vai contar da sua profissão. E todas as profissões realmente têm características que podem ter momentos mais difíceis, mas não é possível que algumas categorias acabem saindo dessa reforma com mais benefícios ou com condições melhores do que as outras populações, as outras profissões do Brasil. Porque no final quem paga é a sociedade. E tem muita profissão que tem condição difícil de trabalho, né? Mesmo que não haja esse risco de vida constante, que a gente reconhece que os policiais têm, mas tem uma condição de vida muito difícil em relação ao esforço. Agora, chega no Senado até setembro? Chega. A previsão? Eu entendo que chega. Eu acredito também. Acho que e o Senado... Eu fui ministro da coordenação política do governo do presidente Lula. Tinha menos de 40 anos de idade na época, fui o ministro mais jovem. Na época, me lembro, por exemplo, da votação da mudança da Previdência que o presidente Lula fez, que acabava com um certo privilégio dos servidores públicos federais, estabeleceu um teto único para todo mundo, estabelecendo
uma regra geral, passou pela Câmara e o Senado falava assim, não, vai chegar, nós vamos aprovar direto. Não, ficou mais quase 30, 35 dias, 40 dias, porque é sempre a impressão que dá é que o senador também quer debater, acho que é um outro espaço de debate, esclarecer e querer fazer modificações. Não então, só sancionar, né? Então eu acho que vai para o Senado e vai ter debate no Senado também. Eu acho que vai continuar o debate sobre isso, a população vai ficando mais esclarecida sobre o que de fato o que é essa mudança da Previdência, né? Agora, aproveitando a sua posição, os partidos de oposição, de modo geral, não apoiam totalmente a inclusão de estados e municípios, tem uma certa divergência. Na sua opinião, vale agora ter uma PEC paralela no Senado para poder incluir, para resolver um pouco mais a situação fiscal dos estados e municípios? Eu acho que tem vários temas que precisam ser debatidos ainda na Previdência que essa proposta do governo não resolveu, né? Tem esse debate dos estados e municípios, embora eu, particularmente, acho difícil o Congresso Nacional aprovar uma mudança que não tenha que ser depois aprovada, debatida pela Assembleia Legislativa, pelas câmaras municipais, pelas características do Brasil. São estados muito diferentes, características muito diferentes, né? Acho difícil o Congresso Nacional assumir isso, mas é um debate que pode existir. Tinha a proposta inicial do governo Bolsonaro que foi derrotada, que era a ideia da capitalização, do jeito que estava sendo apresentada, pelas experiências internacionais que nós temos, era uma proposta que, além de poder aprofundar a desigualdade, poderia gerar um grande déficit fiscal. Em vários países ela gerou um déficit fiscal. Acho que esse debate vai reaparecer como debate no Congresso Nacional, né? E eu acho que o centro que nós precisamos aprofundar o debate é a gente acabar com qualquer tipo de privilégio em relação à Previdência, né? Eu acho que a gente precisa aprofundar isso. Eu acho que vários privilégios existem ainda que não foram devidamente atacados, né? Eu acho que esse debate continua e o Senado e a Câmara acho que vão ter um papel importante nesse debate. Bom, e vamos falar de outra reforma que deve ser muito observada neste segundo semestre, que é a reforma tributária. Nós temos, na verdade, um excesso de propostas de reforma tributária. Já tem duas no Congresso, uma no Senado, outra na Câmara. Tem uma do Brasil 200, que é aquela do Imposto Único sobre Transações Financeiras, e tem a que o governo promete apresentar no momento que tiver resolvida a situação da Previdência. Alexis, qual a tua expectativa em relação a isso? Qual a sua avaliação geral de tudo que apareceu até agora? Das reformas que tem que ter dois conceitos, né? Tributos cumulativos e não cumulativos. Essa proposta de imposto único que aparece, vira e mexe aparece, ela veio com força com o Brasil 200. Marco Cinta também tem um pouco de digitais nessa proposta, porque ele trabalhou isso em 2002, inclusive tem, de fato, até um projeto aprovado, mas não é uma proposta adequada para o Brasil. Ela fala de impostos acumulativos, ela acaba falando sobre movimentações financeiras, ela tem um encanto por parecer ser muito simples e fácil de apurar e vamos dizer, de eventualmente recolher os impostos, mas os efeitos na economia são devastadores. Então nós temos que evitar essa discussão de qualquer jeito. As duas outras propostas que estão colocadas, que é do Rauli e a do Baleia Rossi, elas têm muitas coisas em comum. Elas falam de um IVA, que é basicamente tributação sobre a geração de riqueza. Quer dizer, você só vai tributar uma atividade se ela agregar valor, se ela gerar riqueza. O que eu acho que é lógico, acho que a sociedade entende como uma forma mais correta de tributar. Não faz sentido eu ficar tributando um dinheiro que eu transfiro para o meu pai que está precisando de um auxílio, de um filho que precisa estudar, simples trocar dinheiro de um bolso para o outro e começar a tributar essa atividade. E se fizer isso, nós vamos ter uma desbancarização, nós vamos ter uma fuga de capitais. Você acredita muito na possibilidade de isso daí inibir a sonegação e o contrário? Ao contrário, vai estimular e muito, porque a pessoa toda vez que pensar que vai pagar 2,5% para pagar e outro para receber, eles vão combinar de o cheque sair voando, de lota promissória, criptomoeda, dolarização da economia, dinheiro vivo, mais papel ainda, quer dizer, nós vamos andar para trás. Parece, eu falo, o canto da sereia, parece uma ideia boa, mas é ruim. E a do próprio governo, ela vai na linha do IVA, porque é a forma de tributação mais comum na Europa, é o grande forma tributária, né, o modelo tributário europeu, e mesmo nos Estados Unidos, quando a gente fala do sales tax, né, o tax sales, nós estamos falando de um IVA também, mas que acontece na última etapa, ela não acontece faseado.
Mas é mais interessante ser faseado porque você vai recolhendo durante o processo de produção. Então o federal está procurando introduzir isso, mas daqueles tributos federais, PIS, COFINS e o IPI e o IPI. Depois, teoricamente, ele convida os estados para entrar no meio do modelo do chama dual, que é o que aconteceu no Canadá. Aí a controvérsia se é o melhor modelo, se faz uma reforma de uma forma total. Nós entendemos, até pelo exemplo que aconteceu na Índia, que o melhor é dar a injeção de uma vez só. Esse negócio de ficar dando injeçãozinha aos poucos fica atrapalhando, prejudicando a economia, fica numa expectativa muito grande que não funciona. E nós temos que lembrar que o Brasil é um país continental e que está inserido globalmente na economia. Portanto, é importante que nós tenhamos um sistema tributário que tenha as tomadas, para não lembrar da tomada 3P no brasileiro, mas que encaixe nas tomadas da Europa, dos Estados Unidos, na Índia. Siga mais ou menos a linha do que eles têm de tributação. Senão nós vamos de novo criar uma jabuticaba. Eu acho que o Brasil precisa enfrentar um primeiro grande desafio, que é a injustiça tributária no nosso país. Quem de fato paga mais imposto no país são os trabalhadores, as pessoas que vivem aí do seu olerite, que está lá descontado o imposto de renda, a maior parte dos impostos estão da carga importante está sobre o consumo, ou seja, o Brasil tem um sistema extremamente agressivo. Se a gente for discutir, por exemplo, a comparação com outros países, mesmo os países europeus, mesmo os próprios Estados Unidos, você tem impostos que buscam taxar o andar de cima. Por exemplo, o imposto sobre grandes heranças, que eu defendo. Está tendo agora, inclusive, Denise, está tendo a Conferência Nacional de Saúde lá em Brasília, os delegados estão lá. Até falei para eles, não vou lá hoje porque eu vou estar ao vivo aqui na Gazeta, mas a partir de amanhã cedo estamos passando por lá. Um dos debates é esse, como a gente tem um grande imposto sobre grandes heranças. Estou falando de pessoas que herdam da noite para o dia 7, 8, 10 milhões de reais que poderiam contribuir com o Estado. A Alemanha tem um conceito muito interessante. Ela fala o seguinte, você tem o direito de enriquecer durante a vida. Vivemos no sistema capitalista, pode enriquecer durante a vida. Mas na morte você vai contribuir para a distribuição de renda. Então eu acho que esse é um tema. Eu acho que o Brasil precisa enfrentar esse tema da gente reduzir os impostos sobre o consumo, sobre a vida dos trabalhadores, rever as alíquotas do imposto de renda para reduzir as taxas do imposto de renda sobre quem mais trabalha e começar a fazer um esforço de taxar o andar de cima. Citar um exemplo muito concreto, que em 2003 nós tentamos, o Congresso não permitiu, que eu acho que tem que voltar no debate da reforma tributária. Por exemplo, quem tem helicóptero não paga IPVA. Quem tem uma moto paga IPVA. Quem tem helicóptero não paga IPVA. Quem tem iate não paga nenhum tipo de imposto sobre esse patrimônio. Não paga IPVA. Esse é um debate que nós precisamos fazer. Agora, há possibilidade de entendimento político que não seja uma questão, porque está surgindo muito do Congresso essa discussão. Então, tem possibilidade de a gente chegar no final do ano com uma reforma tributária? Eu particularmente, o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, vai trabalhar intensamente para isso. Uma das pessoas que contribuiu muito para esse debate é o Bernardo Api, que foi da equipe econômica nos governos Lula, foi meu colega de governo. Nós vamos defender nessas linhas, quer dizer, eu sei que não necessariamente, também eu acho que esse é um dos problemas da reforma tributária, se procura ter a injeção perfeita e é difícil porque ali tem vários médicos com especialidades diferentes, técnicas terapêuticas diferentes. diferentes. É que tem uns curandeiros lá. Tem pessoa precisa tomar cuidado com isso. Então, esse é um esforço complexo, Eu acho que a gente precisa trabalhar, eu acho que o presidente Rodrigo Maia também está com essa intenção, nesse sentido, tem vários pontos que são divergentes, mas tem algumas convergências em relação a isso. Então, eu acho, uma coisa que a gente, antes de chegar no final, eu acho que é importante a gente colocar essa situação. Vocês dois estão em partidos diferentes. Não, mas a gente converge aí. Exatamente. Eu queria saber se tem uma agenda própria de desenvolvimento, de crescimento da economia, que pode ser levado adiante, independentemente de preferências partidárias, independente de linha ideológica, porque a gente está numa situação de conflito tão sério na sociedade e a gente precisa ver o país funcionar. Então, vocês veem condição de entendimento, porque a gente viu muito atrito, por exemplo, na discussão da reforma da Previdência, que tinha relação com ideologia e posicionamento. Olha, eu sou contra porque eu sou contra, ou eu sou a favor porque eu sou a favor, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Dá para ter uma virada nessa situação? Eu acho que o Congresso Nacional tem um papel decisivo por conta disso, porque ele, de uma certa forma, é o espaço da contradição, da diversidade, do debate político. Eu acho que o debate da reforma tributária vai nos ajudar a fazer sobre isso,
lógico, com posições diferentes, né? Eu sou aquele que defendo, né, faço parte de um partido, de uma história que defende que a gente possa fazer uma reforma tributária mais justa do ponto de vista social no país, aliviando as camadas trabalhadoras, aliviando a taxação sobre o emprego, né, a população mais pobre e fazendo o esforço de taxar o andar de cima sobre isso. E simplificar também, que eu acho que esse é um debate que tem grande convergência. Todo mundo acha que coloca muito essa questão do empreendedor que gera emprego também, né? Hoje, né, o setor empresarial, o empreendedor, ele tem que montar um verdadeiro, né, comitê de contabilidade financeira gerando custos altíssimos para conseguir dar conta da complexidade do sistema tributário brasileiro. Então, simplificar, acho que esse é um esforço fundamental. Essa combinação de simplificação com mais justiça tributária. E, muito bem falado, né, não é uma reforma que envolve questões ideológicas. Nós estamos falando de uma reforma de geração de riqueza, de gerar emprego, que é comum, eu acho que é um dos temas mais comuns a todo mundo. Tanto que na CCJ, essa reforma passou muito bem. Agora, a discussão dessa reforma, é importante se falar, é sobre os tributos que estão sobre o consumo. E como consumo, nós estamos falando de produção, nós estamos falando de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Nós não estamos falando ainda de imposto de renda, nós não estamos falando ainda sobre imposto de propriedade. É óbvio que pode vir a discussão sobre isso, mas esses tributos são os que vão fazer com que a produção possa deslanchar. Perfeito. Eu contei aqui com a presença do Alexis Fontaine, que é deputado do Novo, aqui pelo estado de São Paulo, e Alexandre Padilha, do PT, também deputado federal por São Paulo. Muito obrigada aos dois. Uma boa noite. Laerte, Luciana.